Vamos lá, meus irmãos, continuando nossa aula, continuando aqui nossa aula de introdução ao Antigo Testamento 1. Hoje é nosso quinto dia, último bloco. Irmãos, é muito gostoso estar estudando sobre tudo isso, que nem nós concluímos agora na aula anterior o livro de Gênesis, né? E quando nós pegamos a Bíblia simplesmente e lemos ela de forma sequencial, e percebemos com atenção ali a cronologia, nós notamos que passaram-se vários séculos. Mas nós não temos uma noção da história que está por trás de tudo aquilo, né? A gente não tem, eu diria, uma visão mais panorâmica, a não ser quem fez uma faculdade de história, que estudou de fato esses acontecimentos históricos, o mundo antigo. E isso tudo, quando a gente pode e pega livros como esses que nós estamos estudando, e enriquece muito para nós, a nossa, o nosso acervo, né? Por exemplo, irmãos, quando a gente pega essa questão cronológica e começa a estudar um pouco a história da humanidade, né? Ali no crescente fértil, como eu mencionei para vocês nas aulas anteriores. E quando a gente pega essa cronologia, só para pontuar aqui, para a gente agora ir para o livro de Êxodo. A história dos Sumérios, ela começa por volta do ano 4000 a.C. e vai até o ano de 1900 a.C. Aí vem a história dos babilônios, onde está Ur, que a gente fala Ur dos caldeus, mas na realidade é Ur da Babilônia, é Ur da Suméria, que começa a história da Babilônia por volta do ano de 1900 e vai até o ano de 1200 antes de Cristo. A gente tem também um outro fato bem interessante na história mundial, que são os hititas, que estão a norte de Israel, que começa por volta do ano de 1600 antes de Cristo e vai até o ano de 1200 depois de Cristo. Aí depois vem um outro período muito interessante da cronologia mundial, que são a história dos assírios, aqueles mesmo que conquistam a parte norte do reino de Israel. Lembram que tem um reino dividido? Uhum. A norte fica Israel, com capital em Samaria, e ao sul, Judá, com capital em Jerusalém. Os assírios começam a ser um grande império por volta do ano 1200 antes de Cristo até 612 depois de Cristo. Tanto é que o cativeiro assírio, ele é um cativeiro que marca a história das 10 tribos, que ficam sob o cuidado de Jeroboão. E por último, vem uma outra data muito importante na história mundial, que é a história dos caldeus, ou neobabilônios. Os assírios também aqui, nesse período, é chamado de neo-assírios, porque a Síria já existia, mas como império, como esse formato, é nesse período. E os caldeus, ou neobabilônicos, são do ano 612 a 539 a.C. Então, agora a gente vai estar entrando no livro de Êxodo, podem ver que ele vai estar dentro desse grande império que era dos hititas. Só que os hititas, ao mesmo tempo, não tiveram uma influência aos hebreus, porque no período do Êxodo, nós estamos agora falando de um período onde o povo de Deus sai de Canaã, vai para o Egito e lá fica por volta de 400 anos. E então eles estão ali sobre o grande império do Egito, que também foi um império muito poderoso. Os hititas estão a norte. Então, olha como é interessante quando a gente começa a olhar, e por isso que eu falei para vocês, sempre peguem os mapas e tentem pegar mapas daqueles dias. Isso tudo vai fortalecer bastante o conhecimento de vocês e vai situar vocês. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, irmãos, na minha Bíblia, My Bible, é usar os mapas, né, bíblicos, porque ali vai tendo essa cronologia, a divisão das 12 terras, o Império Israel nos dias de Davi,
Então, é muito interessante essa questão da cronologia, ou mesmo os mapas que estão na nossa Bíblia, no final das nossas Bíblias, né? Eu gosto muito de acompanhar os mapas, porque você vai se situando melhor em cada período da história. Façam isso sempre que forem estudar o Velho Testamento, vocês vão ver que vocês vão aprender com mais exatidão, tá bom? Então, beleza até aí, meus irmãos? Tudo bem? Vamos agora, então, pegar, irmãos, aqui nosso próximo slide, que é o material aqui pelo livro de Êxodo. Passou uma moto aí em alguma casa de alguém. Passou, aqui em casa, pastor. Oi, não tem problema. Caso passar de novo, aí só bloqueia o microfone, tá bom, minha irmã? Eu já vou até bloquear, porque aqui passa direto. Tá bom, então. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o slide. Vamos lá. Vamos tentar correr agora, irmãos. E aí a gente deixa para tentar esclarecer algumas dúvidas mais para frente. Vamos lá. Opa, não é isso, não. Eu abri o slide errado. Deixa eu abrir o outro slide. Esse daqui, encerrei. É esse slide. Joia. Estão vendo? Êxodo. Ok. Eu achei muito bonita essa foto, né? Por sinal. Êxodo. Aí vem aqui no hebraico. Irmã, faça as honras. Você que aprendeu um pouquinho hebraico. Como que está escrito aqui? Aqui, Shemot. Shemot. É isso que eu acho legal. Né? A pronúncia. Shemot. Né? Pode ver que tem alguns pontinhos na pronúncia. Né? São estes, pois, os nomes. E significa os nomes, né, minha irmã? Isso. Os nomes. Lembra que a gente falou sobre essa questão? Que os judeus, eles não chamam de Êxodo, eles chamam de Shemot. Ou estes são os nomes, se referindo às primeiras palavras do livro. No grego, é Êxodos. Né? Aqui tem a palavra em grego, que é saída ou partida. Leia para nós, pastor Johnny. Livro do Êxodo, autor. Moisés, significa tirado das águas. Tema do livro, redenção e organização de Israel como povo da aliança. Data em que foi escrito, 1440 a.C. Data do êxodo, saída, partida, 1445 a.C. Olha que interessante, né? O professor Fabiano usou alguns livros. Há uma diferença entre a datação, tá, meus irmãos? Sobre essa questão da data. Vocês vão ver que alguns livros, inclusive clássicos, vão trazer a questão do Êxodo em uma outra data. Vocês chegaram a já ver isso em algum outro livro? Data em que foi escrito e data da saída do Êxodo? Vocês já chegaram a ver isso nos livros de vocês? Não. Ainda não? No livro texto. Desculpa. Pode falar. No livro texto do Ellison, bate com a data do. Tá no Isso. Exatamente. Mas vocês vão ver que alguns autores, e aí, inclusive autores até, eu diria, bem conceituados, eles vão trabalhar na possibilidade de ser outra data, tá, irmãos? Ser outra data. Então, assim, isso pode acontecer? Pode acontecer. É uma constante acontecer? Não é uma constante. Mas por que eu estou falando isso? Porque caso vocês vejam algumas outras datas e algumas discussões sobre isso, não achem que isso é novo, tá bom? Não é porque alguns autores estão fazendo uma outra datação que eles estão falando de algo herético, tá bom? Por que eu estou falando sobre isso? Porque alguns escritores, principalmente, vamos pegar aqui alguns teólogos, né, vão trazer, por exemplo, 1450, 1440,
e outros vão trazer datas até bem diferentes daquelas pelas quais a gente está acostumado. Mas isso não significa que seja uma heresia, tá? Como vamos dizer assim, são pesquisas difíceis de fazermos, a datação acaba tendo essa variação. Eu quero lembrar para vocês que não havia um calendário unificado na antiguidade. Então, por exemplo, irmãos, quando nós estamos estudando um pouco sobre a história do Egito Antigo, você vai ver que são vários faraós em várias dinastias. Deduzimos que o faraó dos dias de Moisés seja aquele. Deduzimos. Mas pode ser que não seja. Eu me lembro que eu estava num momento conversando com o Ribeiro, né? E disse assim, mas Ribeiro, por que nós não temos tantos detalhes falando sobre, por exemplo, Moisés, textos escritos, descobertas arqueológicas? Ele me deu uma resposta que... porque durante muito tempo eu fiquei perguntando para mim mesmo por que no Egito, hoje nas escavações, você não tem assim, mais riqueza histórica, arqueológica sobre Moisés, sobre os hebreus, etc, etc e tal. Aí o Ribeiro disse assim, ele falou assim, pastor, é simples. Você não registra a história sendo um derrotado, você registra a história sendo um vencedor. Vamos lá. A história no Brasil, a nossa história, como brasileiros, a gente não duvida do que aconteceu? O nosso passado não é duvidoso como brasileiro? Uhum. Sem dúvida. Tudo. Em questões nesse último ano, o que as pessoas ficam dizendo sobre... por exemplo, não, fulano de tal é inocente, é um descondenado. Mas não foi condenado? É descondenado. Até o nosso passado é incerto. O Júnior vai poder argumentar com melhor riqueza no direito, mas pode ver, se reconstrói a história. Eu lembro que eu assisti uma temporada mexicana nos dias da pandemia. Minha esposa, ela ficou grávida depois de muitos anos, foi uma surpresa para nós na pandemia. Depois ela perdeu e, em função disso, nós perdemos o bebê e ela teve aqueles problemas pós-parto, né? Que a mulher sofre, como que é o nome mesmo que se dá? Depressão pós-parto? Depressão pós-parto. Os hormônios dela ficaram muito agitados e eu tive que cuidar dela assim como um bebê, eu e meus filhos, a gente revezava. E ela tinha umas injeções químicas dos hormônios que era uma loucura, irmãos. Graças a Deus, tanto eu quanto os meus filhos tivemos sabedoria de lidar. Mas a depressão pós-parto, na realidade, o que acontece? Há uma explosão de hormônios na mulher que ela fica tendo picos. E ela não se conhece, é uma loucura, realmente. Mas, voltando. Eu lembro que na pandemia nós assistimos muito uma temporada mexicana, que é uma temporada que conta a história de um traficante mexicano, que foi baseado em fatos reais, na década de 80 e 90. E eles fizeram essa temporada. E lá nessa temporada mostrava algo muito cruel, que era o seguinte: esses narcotraficantes chegaram nos jornais e queimavam os jornais, apagavam tudo do sistema para apagar as fotos e não ter rastros, né, das histórias dos traficantes. Irmãos, os poderosos fazem isso, eles tentam reconstruir a história. Isso é real. E aí eu digo para vocês, hoje a tecnologia está aqui, a gente fica vendo como que as pessoas elas são manipuláveis. Imagina há 100 anos atrás. Então, muitas coisas que a gente aprendeu como certo, fica uma pergunta, será que foi aquilo mesmo? Será que aquilo aconteceu? Né? E aí, isso é debate para um outro assunto. Uma coisa é fato, né? Uma coisa é fato, outra coisa é a versão de quem conta. Exatamente, mas muitas vezes, né, Júnior? A gente sabe que há uma influência, há um poder, há uma mídia que domina, claro, e eles vão perpetuando o que eles querem. E agora vamos imaginar isso na história mundial. Irmãos, é praticamente
se não fosse os achados arqueológicos, seria impossível a gente chegar a algumas conclusões. Olha como que isso é complexo. E aí o Ribeiro me deu a resposta, irmãos. Qual foi a resposta? Ele falou, pastor, meu amigo, é simples. Quem registra a história, registra na perspectiva de que vence, não de que foi derrotado. Você acha que o faraó lá, que foi humilhado por Moisés, pelo povo hebreu, vai colocar lá, eu, faraó, tal, né? Recebi as pragas do Deus hebreu. Ele não vai registrar isso. Né? Então, é interessante que vamos dizer assim, essas páginas negativas ficam esquecidas. E depois eles tentam registrar a história daquelas conquistas que eles tiveram, como acontece com os políticos. Eu construí tal escola, tal rodovia, tal empreendimento, tal usina, né? É assim, eles não registram. Então, isso apaziguou meu coração, porque eu particularmente queria ter mais acervo da época dos hebreus, dos judeus. Mas os judeus, para os egípcios, foi um calcanhar de Aquiles, né? A história. E então eu fiz esse comentário para mostrar um pouco como isso é relevante, né? Então, quando há assim variações nas datas, é porque realmente a gente não sabe. E o tema do livro é a redenção e a reorganização de Israel como povo, o povo da aliança. Isso que é mais fantástico. Tudo bem até aí, meus irmãos? Algum comentário, alguma dúvida? Só no livro Panorama do Antigo Testamento, ele usa a mesma data do Edson. Pelo menos nisso eles concordam. Isso porque o nosso querido professor Fabiano, ele seguiu essa data. A maioria dos livros, por exemplo, aqui, Parker Jr., ele também vai trazer datas bem parecidas. A maioria dos teólogos, eles vão ter, assim, uma data próxima, né? Sim. Aqui, 1447 a 1421, a data do Êxodo. Então, a maioria vai traçar. Agora, não se assuste se vocês verem, por exemplo, alguns autores ortodoxos tratando que o Êxodo também foi por volta do ano de 1200. Pastor, mas é possível? Aí são discussões teológicas, discussões que seriam mais voltadas, né, a alguns estudiosos que vão falar que a data pode ser 1290, 1250, e aí eles vão trazer, por exemplo, algumas dinastias, por exemplo, o ano de Merneptah, que foi por volta de 1250. Quer dizer, então, esses assuntos sobre a data, irmãos, é importante? É importante. Mas para nós, como nós não estamos aqui simplesmente querendo defender a data, nós estamos se posicionando, então a gente vai ficar naqueles autores que têm uma linha mais conservadora e pelo qual a tradição traz uma correspondência naquilo que achamos que se enquadra melhor na nossa maneira de pensar. Como eu disse, eu não sou historiador, eu não sou um arqueólogo, não fiz história, né? Então, a gente aprende com esses grandes homens de Deus, tá bom? Continuando aqui, rapidamente. Principais eventos do livro de Êxodo. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Pois não. O livro de Êxodo narra o evento mais marcante, tanto no sentido histórico quanto teológico. Esse evento foi a saída dos hebreus da servidão do Egito. Os principais personagens da história do Êxodo, saída, né, foram Moisés e Arão. E toda a história envolve os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E isso é muito interessante. Essa ideia, né, que o livro de Êxodo, ele é uma síntese que engloba e abraça os outros livros. Então, ele acaba sendo praticamente quase como um índice para os outros livros, para o desfecho, para os outros capítulos que seriam esses outros livros. É muito interessante isso. No livro do Robert Lee, que é aquela Bíblia em esboço, a palavra-chave do livro é santidade e expiação. Santidade e expiação. E a mensagem é: o acesso dos redimidos a Deus
somente pelo sangue. E a santidade dos redimidos, um imperativo. Desculpa, perdoe, eu li errado. Vi que eu achei que falei errado, desculpa. Palavra-chave está eu estava vendo Levítico. Por isso que eu falei, para ter alguma coisa estranha. A palavra-chave de Êxodo está em 3:8 e 12:23. E a mensagem do Êxodo é redenção pelo sangue. Redenção pelo sangue. O que te faz lembrar redenção pelo sangue? Jesus. Sim, mas o que acontece lá no Êxodo? Que eles utilizam o quê? Que é o tipo de Jesus? É a Páscoa. Páscoa. Cordeiro Pascual. Cordeiro Pascual, exatamente. É Jesus, é a redenção, mas o tipo é o cordeiro, o sacrifício, antes da saída, né? É interessante, irmãos, quando a gente estuda o livro de Êxodo, percebam, irmãos, antes de Deus lançar uma maldição a Faraó e ao Egito, Deus pediu para Moisés, deixe o meu povo ir para adorar no deserto. Deus, ele não tem prazer de castigar o ímpio. Quando nós falamos, né, que Deus lançou 10 pragas no Egito, parece que Deus simplesmente amaldiçoou o Egito porque Deus estava irado com o Egito. Mas antes da maldição, Deus ele estava dando chance para que Faraó, como líder do Egito, liberasse Israel. Mas não houve isso. Pelo contrário, houve uma hostilidade à voz de Deus. E houve um abuso do Egito e de Faraó sobre os hebreus. Um abuso limitando a sua liberdade e um abuso os oprimindo. É claro que nem todo o período que o povo de Deus esteve no Egito, eles viveram debaixo de escravidão. Podem ver que o povo de Deus está lá no Egito e eles crescem, eles prosperam, eles evoluem. Outros faraós existiram, outras dinastias existiram. Quantas? O livro de Êxodo, ele não fica explicando nem a cronologia, nem as dinastias, nem quantos faraós. Ele vai trazer o foco do que realmente importa para nós como povo de Deus. No entanto, há o apontamento de um faraó cruel, ou de alguns, que começam a pesar a mão. É muito interessante que na história mundial havia os Ixos, que eram pastores, reis pastores, que um dia também foram e conquistaram o Egito. E tem várias dinastias, quando a gente vai estudar um pouco a história do Egito, você vai ver isso. Então, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas uma coisa é bem fácil de ser discernida, que é aquela questão do poder. Então, Israel, enquanto foi útil, eles trataram bem. Quando eles viram que Israel poderia também se rebelar contra eles e, quem sabe, querer dominar, porque pense você assim, irmãos, Faraó e os egípcios, assim como os príncipes egípcios, eles viam aquele povo de pastores como uma grande oposição. Quem me garante que eles estão aqui já há alguns séculos e eles não vão dominar sobre nós e vão nos escravizar daqui a 1, 2 séculos? Quem garante isso? Isso é muito interessante quando a gente começa a pensar nesse prisma. Vamos pensar como povo. Eles estão lá no Egito durante 4 séculos. Eles crescem, eles aprendem, eles evoluem, eles expandem, eles se capacitam. Ora, você acha que eles vão continuar sendo um povo que simplesmente vai estar em harmonia conosco? E eles estão crescendo em população. Opa, espera aí. O que um faraó, um príncipe, um sacerdote pensaria? Eles são um perigo para nós, é uma ameaça. Por isso que aquela questão é bem fácil de imaginarmos como acontece hoje nas nações. Pode ver, irmãos, que hoje um dos povos mais temidos no mundo, uma das nações, são os muçulmanos. Aonde eles chegam, eles assustam. Por quê? Porque, em primeiro lugar, crescimento
geográfico e o crescimento numérico mesmo. Enquanto um francês casa-se e tem um filho, um muçulmano tem 10 filhos. Então, a quantidade de muçulmanos em poucas gerações aumenta demais lá na França e na Europa. Isso não assusta os franceses? Claro que assusta. Não assusta os ingleses? Claro que assusta. Aonde chega uma comunidade de muçulmanos, em questões de 10, 20 anos, eles quadriplicam em progressões geométricas. Enquanto o povo nativo, ou aquela nação, está tendo problema, como, por exemplo, os portugueses, porque muitas vezes tem incentivo para que se tenham mais filhos. É interessante isso daí, né? Então, pode ver que isso assusta aquelas famílias que já dominam aquela nação. E você vai começar a ver um islâmico como? Como um amigo, como um aliado ou como uma ameaça? Entendeu? Interessante esse pensamento, né? Isso não justifica a crueldade, mas pensa isso na antiguidade. Foi por isso também que a gente entende o quanto os egípcios eles se sentiram ameaçados, né? Tá bom? Adriano. Pode falar? Sobre essa hostilidade de Faraó, como conciliar o livre-arbítrio, soberania de Deus e o texto que fala que Deus pesou o coração de Faraó. Então aí a gente vai deixar esse dilema para as aulas de teologia sistemática. Não vai dar para a gente trabalhar aqui não, porque aí entra um pouquinho mais em debates teológicos, sabe, Júnior? Não se preocupe que a gente vai tratar disso mas isso demanda bastante tempo, entendeu? Agora, relativo ao crescimento que você falou do muçulmano, hoje na Europa é uma preocupação muito grande, principalmente da França, de perda da identidade cultural, porque o muçulmano cresce muito na França e os problemas sociais multiplica até a questão econômica e financeira. Hoje, a França tem praticamente, comparando ao Brasil, talvez mais gente de rua, em condições subhumanas. Exatamente. E é preocupante mesmo, Júnior, e eu estou tocando nesse assunto, não é para justificar Faraó, tá, irmãos? Não. É como a Bíblia fala, Deus endureceu, Deus tem um propósito, a gente vai trabalhar nisso com bastante maturidade aqui nas aulas, mas, assim, eu quis mostrar a complexidade que se dá. Irmãos, a gente vem cá, aqui no nosso quintal aqui, quantas são as vezes que o nordestino ele é maltratado aqui no Sudeste, porque ele veio para cá, estabeleceu e é muitas vezes mal visto, porque muitas vezes a gente briga entre os nossos, não é? Imagina nós recebendo aqui venezuelanos, haitianos, agora, por exemplo, né, sírios, né, outras, e de repente começa a tomar os nossos empregos. A gente tem esse senso nacionalista, isso é um fato, e é protecionista, e é nisso que viver o evangelho nos nossos dias é muito difícil, porque a gente vai ter que saber discutir essas questões, né? E a gente tem que ter coragem de discutir com ética e com moral, tá bom? Vamos ler mais um pouquinho, irmãos, para a gente encerrar, porque a gente leu muito poucos slides, então eu vou apenas passar rapidamente aqui, tá bom? Para a gente poder concluir a nossa aula. Vamos lá. Continuando, lê para nós, pastor Johnny, rapidinho, o Êxodo. Legal. Êxodo narra a chamada de Moisés, a libertação, a entrega da lei, a construção e consagração do tabernáculo. Levítico trata-se dos ofícios sacerdotais e levíticos, sacrifícios e datas sagradas, e outras leis. Já Números descreve grande parte da viagem pelo deserto, as murmurações, revoltas e a preparação para a entrada em Canaã. E por fim, Deuteronômio contém os discursos de Moisés antes de entrar em Canaã. O livro também discorre sobre as bênçãos e maldições e a morte de Moisés. Ótimo. Aqui no livro do Robert Lee, na divisão dele, eu achei muito interessante que ele trata do capítulo 1 ao 19, ele fala o seguinte, que é a parte da narrativa, em que está, do capítulo 1 e 2, a escravidão,
do capítulo 3, a redenção, do versículo 15, 21, e do capítulo 3 ao capítulo 15, é a redenção, e do capítulo 15, do versículo 22 ao capítulo 19, é a educação. Então, essa primeira parte é a narrativa. Então, olha só que interessante, a divisão do livro aqui pelo nosso irmão Robert Lee. Escravidão, redenção e educação. E a segunda parte, ele vem como legislação, que é do capítulo 20 até o capítulo 40, que é dividido em duas partes, que é a consagração, capítulo 20 até o 23, e a adoração, que é do 24 ao 40. Então, assim, você vê, irmãos, por que eu estou falando isso? Estou pegando até um material aqui para mostrar o seguinte: fazer teologia é poder enxergar por vários prismas. Aqui agora a gente vai ter, por exemplo, a divisão do livro. Olha só, leia para nós, pastor Johnny. O livro dividido em 4 partes. Primeira, a libertação dos hebreus. 2, a viagem até o Monte Sinai. 3, o acordo de Deus feito com seu povo no Monte Sinai. E a entrega das leis morais, civis e religiosas. E 4, a construção do tabernáculo, lugar de adoração para o povo de Israel, e as leis acerca do sacerdócio e da adoração de Deus. Olha que interessante. Pastor, o senhor acabou de falar que o Robert Lee, ele faz uma divisão em duas partes, narrativa e legislativa, que são subdivididas em mais 3 partes e 2 partes. Ou seja, poderíamos dizer que o Robert Lee, ele divide o livro em 2 partes ou em 5 frações. Agora, o senhor vem pelo livro-texto que nós estamos seguindo e fala que é 4 partes. Agora eu pego aqui, por exemplo, o livro do Arthur Jr. e ele vem aqui o esboço do Êxodo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. Pastor, mas tá certo fazer subdivisões assim? Olha, irmãos, não há diferença, não tem o certo e errado. Cada teólogo enxerga de uma forma. O livro é o livro sagrado, mas vai ser de consenso que algumas subdivisões uns enxergam de uma forma melhor. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui a libertação dos hebreus. Aqui o nosso Archer Júnior fala o treinamento do homem de Deus para a tarefa de Deus. Olha que interessante. Ele aborda uma primeira subdivisão, que é a vida de Moisés. Está errado falar de Moisés e tratar a vida de Moisés como uma subdivisão? O que vocês acham? Não. Pelo contrário, eu acho que até enriquece, porque sim, Moisés, ele inaugura uma fase na revelação de Deus, que é o período das leis. Então, destacar a pessoa dele, eu acho que é honroso, porque ele foi o maior profeta do Velho Testamento. Então, você vê que o nosso irmão Archer Jr. faz isso. Depois ele trata do capítulo 5 e diante, até o capítulo 18, a graça triunfante, o povo de Deus libertado da escravidão. Olha que interessante. Aí depois, do capítulo 19 ao capítulo 31, o selo da santidade. Do capítulo agora 32 ao capítulo 33, o fracasso da carne e o arrependimento pelo pecado. E o capítulo 5, que é o capítulo 34 ao capítulo 40 do livro de Êxodo, a quinta divisão, é a provisão divina pelo pecado, o perdão contínuo através do sacrifício. Ou seja, são abordagens diferentes. Pastor Rai, mas não é errado isso? Não é, não tem certo ou tem errado. O que tem é beleza. Sabe, irmãos, vou dar uma comparação aqui para aliviar a atenção de vocês. Fazer teologia não é usar a mente querendo mandar na Bíblia. Não é isso. É, literalmente, permitir que um irmão piedoso, um teólogo consagrado, argumente com o texto com mais liberdade. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pregar João 3,16 e se 10 pastores pregar João 3,16, serão 10 sermões sobre João 3,16, não serão? Uhum. Mas cada um vai pregar igual ou vai pregar diferente?
Diferente. Por que diferente? Porque é o quê? É a participação do pregador naquela revelação. Cada pregador olhará segundo um prisma. Fazer teologia, quando esses irmãos nossos, por exemplo, aqui vamos pegar o Hill e o Walter, quando ele vai agora contra-argumentar sobre o Êxodo, ele também faz divisões diferentes. Pastor, por quê? Porque é assim que ele enxerga. É assim que ele nota. É assim que ele destaca coisas mais relevantes. Por exemplo, irmãos, vou dar um exemplo aqui. Eu não sou um teólogo tão rebuscado quanto muitos outros, eu admito. No entanto, eu aprendo com esses rebuscados e tento passar para vocês, no meu prisma, do meu jeito. Então, certas coisas eu destacarei mais do que outros, porque eu acho que isso é relevante. Então, enquanto eu ensino vocês, eu aprendo com os nossos mestres e vou destacando aquilo que é mais saliente para mim, que é mais importante. Agora, quando a gente senta com um catedrático, com um pastor, ou com um doutor que fez PhD, pós-doutorado, ele aborda de outra forma, porque para ele aquilo é mais relevante. Agora, quem é que está certo, quem é que está errado? Não tem o certo e tem o errado. O que tem é o DNA de cada um. Sabe, semana passada meu filho fez... Eu estava correndo com muita coisa aqui, e aí eu tive que fazer visitas e, de repente, filhão, não tem comida não. Ajuda o pai aí, se Deus tocar no coração. Aí quando eu cheguei, tenho 2 filhos homens, né, irmão? Quando você tem uma menininha, ajuda mais, né? Aí quando eu cheguei, tava um cheiro de comida. Eu falei, opa, Deus tocou no coração, né, filhão? Aí o meu mais velho, que sempre nos ajuda, falou, não, pai, Deus tocou no coração, não, tocou no estômago. Aí a gente deu risada, né? E aí ele preparou o arroz e o feijão. Aí eu corri, ajudei ele, só fiz a mistura. E eu falei, puxa, filho, que curioso, não? É o arroz e o feijão, mas é o seu jeito. Ficou uma delícia. Ficou diferente, irmãos. Ah, mas é o mesmo arroz e feijão. Cada um tem o seu tempero, cada um tem o seu jeito. Por exemplo, aqui no livro do nosso querido irmão, como eu disse, do Rio, Panorama do Antigo Testamento, aqui vai dar uma data também sobre o Êxodo, né? Ele vai trazer uma data, aí ele vem trazendo, né, várias posições, e ele traz aqui vários debates interessantes. E é bem legal o assunto dele. E aí depois ele vem trazendo o esboço do livro. Olha só que interessante, esboço do livro. 1. Israel no Egito. 2. Jornada do Egito aos Sinais. 3. Aliança e lei no Sinai. 3 divisões do livro. Pastor, qual que está certo e qual que está errado? Tem isso. É claro que eu só dei os capítulos, e cada uma dessas partes tem as subdivisões. O que eu quero destacar com isso para vocês? Que assim como a data, assim como o autor, assim como o esboço, é muito bom quando a gente olha por vários prismas, porque quando vocês estiverem bem experientes nessa questão de estudo e de introduções e de pesquisa, vocês vão enxergar que alguma divisão ela é mais relevante para vocês. Mais didática, né? Mais didática. Em algum momento, essa divisão ela é mais útil. De repente, num outro estudo, aquela é mais acadêmica. Verdade. Então, na minha opinião, não é que um esboço, uma divisão, ela é melhor do que outra, mas elas se completam, entendeu, irmãos? Elas se completam. Por isso que a gente usa vários livros, para que a gente possa nadar, tá bom? Nessas várias águas, tá bom? Bom, eu vou parar aqui, ó, o Êxodo, a revelação do nome de Deus, tá bom? A gente vai parar aqui. A revelação do nome de Deus, tá bom? Porque aqui demanda já um assunto maior. Mas tudo bem até aí, meus irmãos? Ótimo. Tudo bem? Eu vou tentar correr mais nos slides. Eu gostaria muito que vocês pegassem firme nos livros. Vocês viram que os nossos esboços, eles são mais simples. Eu estou em contato, acabei de receber até uma mensagem da professora Márcia Zollner. Eu vou pedir para ela a permissão para que a gente passe os vídeos dela e as aulas delas
Irmãos, as aulas da professora Márcia, assim como... Gostaram do vídeo do Ribeiro, né? Gostaram bastante. As aulas da Márcia, as aulas do professor Ribeiro são aulas riquíssimas de informação, porque eles estão ali gravando uma aula e dando apenas conteúdo. A nossa aula aqui é uma aula em tempo real. A gente vai tentando caminhar esclarecendo as dúvidas. E é claro, né, irmãos, eu vou me esforçando aqui para tentar responder para vocês na medida do possível, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Muito bom. Alguma dúvida, algum acréscimo, algum comentário? Só gostaria de dizer, referente ao êxodo aí, falou de lei, né? Legislação, que Deus entregou a Moisés. Isso que eu falei aquela outra vez, que remete ao direito, né? O direito positivo é o direito escrito. Que a gente percebe que o direito natural está conosco, não matarás. Você entendeu? Mas tem direito que ele tem que ser positivado, ele tem que estar escrito. Entendeu? E o direito lá, à vida, né? O direito à vida, ele vem bem antes do direito escrito. Maravilha, meu irmão. Obrigado pelas explicações aí que nos enriquecem. Irmã Cleusa, Gil, pastor Johnny, mais algum comentário? Não. Alguma dúvida? Não? Não. Então tá bom, meus irmãos. Querendo Deus, nos vemos quinta, no mesmo horário, na nossa classe. Irmã Cleusa e irmão Júnior, estão gostando do formato assim, dessa classe? Desse jeito? Tá bom. Eu tô gostando. Né? Eu acho que ela completa bem como se nós estivéssemos lá na nossa sala de aula, né? Oxe, com certeza. Né? Tá ótimo, tá ótimo. Acho que... Eu só acho que vai chegar uma hora que eu vou ter que limitar o número de alunos para a interação ser mais agradável. Eu não vou poder ter 50 alunos numa classe. Entendeu? Porque vai ficar muitas dúvidas e pode ser que não flua. Mas já pensou? Eu não entendi isso, professor. Eu acho que vai ter que ter um limite assim de uns 10, 15 para poder ter uma classe mais saudável. Sim. Né? E aí, esses outros, não que a gente vai ter que trabalhar mais, né, em outros horários. Eu não sei como a gente vai fazer, porque eu não sei se mais do que 15 ou 20 ficaria bom, né? Para uma classe do médio, porque a nossa classe, lembrando que ela é médio bacharel, né? A grade é médio bacharel. Né? Então, verdade. Assim, talvez não fique tão... Deus proverá. Mas Deus, vamos ver. Proverá. Eu não vejo a hora de ter esse problema. Muito bom. Veja a hora. Veja a hora de falar assim, é que nem igreja. Ai, meu Deus, tem que construir de novo, ficou pequeno. Sim. Tem que ir para um lugar maior, irmãos. Mal acabamos de construir. Sim, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. É o problema que toda igreja quer ter, né? Esse é o problema santo, né, pastor? Verdade. Então tá bom, meus irmãos, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Até quinta, querendo Deus. Amém. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp ou no grupo, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Graças e paz. Graças a paz. Boa noite. Uma noite abençoada a todos. Boa noite, irmão. Amém, irmão. Fica na paz.